Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Após uma gripe terrível, febre e bastante dificuldade na garganta, nós estamos retornando com todos vocês para gravarmos mais um vídeo. Continuo rogando as vossas orações em meu favor, em favor dos meus filhos e da minha esposa. E também estamos em frequente oração em favor de vocês, todos inscritos no canal Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus e o meu carinho a todos vocês que estão inscritos conosco desde o início do canal, quando o canal cresceu, quando o canal começou a existir, que o canal começou bem pequenino e vocês já estavam conosco. E minha gratidão a vocês tem chegado ao longo desses 2 anos, vocês têm chegado, se agregado ao canal Bíblia em Foco. Minha gratidão, que Deus te abençoe e que Deus enriqueça a sua vida, sua família e tudo que você possui possa ser prosperado pelo toque da mão divina do Senhor. Quero agradecer a Deus por vocês que estão orando por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Quero agradecer a Deus por vocês que são fiel na audição dos nossos vídeos. Quero pedir a vocês a gentileza, com muito respeito, quero pedir a vocês que vocês fujam de todos os canais no YouTube que estão querendo desconstruir a Bíblia Sagrada, querem negar a veracidade e a inerrância, a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Canais que estão lutando contra a igreja, lutando para desconstruir a verdadeira igreja de Cristo. Não estou falando desses crentes falsos, mas da verdadeira igreja. Estão lutando para desconstruir o verdadeiro evangelho, querendo tirar Jesus do centro, judaizando a igreja, judaizando o evangelho. Vocês prestem muita atenção, o que tem de pessoas enlouquecidas no YouTube, judaizando a igreja, doutrinando pessoas falsamente falando, com falsas doutrinas. O que tem de pessoas aí querendo galgar posição e fama para si é muito. Então fuja, vocês sabem o que é de Deus. Pelo amor de Deus, não me acredite nessas pessoas. Não acredito que vocês vão perecer, vão ir para o inferno junto com essas pessoas. E essas pessoas não têm misericórdia da alma deles e muito menos da alma de vocês. Vocês fiquem no verdadeiro evangelho. Nós estamos lutando para levarmos até vocês o verdadeiro evangelho de Cristo. Tá certo? Quero agradecer a Deus. Compartilhe, divulgue o canal Bíblia em Foco, compartilhe os vídeos, deixe os seus likes para que Satanás seja derrotado naquilo que ele tem em oposição ao canal Bíblia em Foco, tá certo? O canal Bíblia em Foco não está para defender placas de igreja, o canal Bíblia em Foco defende o verdadeiro evangelho. E aquilo que nunca conseguimos falar de viva voz no altar da igreja por causa dos pastores corruptos, pastores mentirosos, pastores interesseiros, pastores e obreiros e igrejas que buscam o seu beneplácito, buscam os seus interesses, os seus deleites, e impede que verdadeiros homens de Deus preguem a verdade. Então isso é um dos motivos do pastor Levi estar no YouTube. Sempre fui um sonhador em poder pregar a verdade do Evangelho de Cristo, e fui barrado em muitas igrejas, em muitos ministérios. Não digo muitos porque nunca fui uma pessoa de estar correndo desesperado de um lado para o outro, mas congreguei em 3 ministérios e fui barrado nos 3 ministérios de pregar o evangelho que eu prego no YouTube. Então por isso que a plataforma do YouTube para mim, e o YouTube tem sido uma... Quando eu disse aqui, pessoas não entenderam, porque tem pessoas que estão pregando heresia no YouTube, dizendo que não pode colocar imagem gravada no vídeo, um monte de coisa. Tem pessoas que verdadeiramente são enlouquecidos da cabeça, são uns fanáticos extremistas. O canal no YouTube é uma bênção de Deus, porque aqui nós estamos conseguindo passar para a igreja aquilo que nós nunca conseguimos, muitas vezes no altar da igreja, nem através de estudos bíblicos. A gente era barrado de pregar a doutrina por causa do interesse de pastores, com medo de perder membros, com medo de perder posição, cargo, porque eles preservam muito as suas posições, os seus cargos e os seus salários altíssimos que eles ganham. Então eles estão muito corrompidos nessa parte. Então, os irmãos, vocês que são membros, vocês podem até ficar aí na igreja que vocês estão congregando, se vocês sentirem no coração, mas vocês precisam ser orientados por alguém, porque senão esses pastores comprometidos com o dinheiro, com o salário, comprometidos com bens financeiros, comprometidos com esse mundinho que eles criaram dentro da própria vida deles, da igreja deles, não vai pregar nunca para vocês a verdade, vai afastar vocês da verdade. Então esse é um dos motivos de estarmos no YouTube, porque sempre tive um sonho de pregar a verdade mesmo do Evangelho. O Evangelho é tão verdadeiro para ser pregado na íntegra. E aqui não tem ninguém para me proibir de pregar o Evangelho. Eu também não quero. Eu nunca fui um obreiro que nem no altar
nem no YouTube quero ser um obreiro mal educado. Eu só quero pregar a verdadeira palavra de Deus. Não é porque eu estou aqui também que eu vou fazer o que eu bem entendo, o que eu acho, não. Tenho que fazer o que está dentro da palavra de Deus. Então esse é que eu gostaria de deixar claro para vocês, que perguntam, as igrejas, infelizmente, se você pregar a palavra de Deus hoje, independente da placa denominacional, se você pregar a palavra de Deus como ela é, você prega uma vez. Estou dizendo que você prega a nível da igreja cheia. A sua congregação, quando Deus te destaca como obreiro, um obreiro cheio de Espírito Santo, você prega uma, duas vezes. Depois você vai sendo deixado de lado, vai pregando aqueles cultos mais pequenos, naquelas congregaçõezinhas mais pequenas, entendeu? O que eu quero dizer? Eles não deixam o teu ministério crescer e alavancar. Eles barram o ministério dos verdadeiros homens de Deus. Se você é um politiqueiro, se você faz uma política dentro da igreja, não estou dizendo a política partidária, mas aquela política que tem dentro da igreja. Tem a política partidária e aquela política da igreja. Se você entra naquela política da igreja, obedece em tudo que os líderes dizem, mesmo eles estando errados, faz coisas erradas, política com eles, aí você é o cara. Você pode ser separado, você pode ser amaziado, você pode ser recasado. O que você for, você se torna um vice-presidente, você vai aonde for hoje na igreja, mas você tem que concordar com tudo que aquele pastor e aquela congregação, aquela igreja grande ou pequena ou de médio porte está colocando para você. Se você é um homem transparente, verdadeiro, você já... Se um dia você pregar, você pode pregar 10 mensagens boas, mas se um dia você pregar uma mensagem que não deu de acordo com o que eles pensam, que bateu nos calos deles, você já não é mais homem deles. Não tem humildade para receber a palavra, na verdade. Porque seja no que for que a gente tiver errado, a gente tem que ter humildade para receber a palavra e se humilhar, mas não. Então tem gente que se eu prego 10 mensagens aqui no YouTube, eles vibram, vão me ovacionar, mas um dia eu vou pregar uma mensagem, vou falar sobre um estudo que não bateu com aquilo que ele quer, aí ele vai se opor. Vocês entendem como é que é a igreja? Mais ou menos, e eu não tenho que me opor, apoiar 10 verdades e me opor por uma verdade. Eu tenho que apoiar o evangelho na íntegra. E é isso que acontece dentro das igrejas. Bom, meus irmãos, hoje eu vou falar de uma experiência que eu tive, bem curtinha, eu quero falar mais desses assuntos, mas hoje eu vou falar de uma experiência que eu tive num vídeo bem curto para vocês, sobre pastores e obreiros mal pagadores. Ah, não dá para falar na igreja, não pode falar na internet, vai escandalizar o quê? Vai escandalizar nada, vai abrir os olhos de muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas. Vocês não vendam nada para pessoas da igreja que vocês verdadeiramente não conheçam 100%, porque essas pessoas que eu vou falar eu conhecia e acabei sendo lesado. Eu estou falando com experiência para vocês, porque vocês precisam ouvir. Não dá para falar no YouTube, vai escandalizar, irmão, o evangelho, escandalizar o evangelho. Não tem essa conversa mais hoje em dia no Brasil, no mundo, ninguém mais é inocente. Tem que expor, sim. Porque antigamente, há 30, 40 anos atrás, um pastor e um obreiro, um crente, compravam uma loja todinha e pagava. E às vezes comprava sem consultar Serasa, naquela época não consultava nada. Vocês entendem? Só na palavra do cristão, porque o crente tinha temor em tudo que fazia. Hoje os crentes são não vou dizer todos, mas 70% dos crentes são corruptos nas suas atividades diárias, em tudo. E é por isso que nós temos que falar, para que irmãos fiéis não caiam nas garras de irmãos corruptos. Eu não estou falando aqui de mal pagadores do mundo, vida secular, porque no mundo eu sei que todo mundo é mentiroso, a grande maioria é mentiroso, tem um número de pessoas no mundo também fiel, mais fiel que muitos crentes. Mas o mundo é o mundo. No mundo se mente, se enrola, o mundo é dos espertos. Eles dizem isso, os crentes, na igreja não. A igreja é o lugar dos espertos que usa a esperteza para o bem da causa do mestre. Na igreja, no mundo não é dos espertos, não. Na igreja, o mundo é dos fiéis. E os fiéis são espertos dentro dos moldes da palavra de Deus. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que eu tive experiência, não é uma nem duas, eu não vou falar todas, porque são muitas nessas 3 décadas de evangelho. Muitas que eu tive, porque Deus proporcionou ter muita experiência na vida. Então eu já disse nos vídeos aqui que quando eu falo tem gente que fica maravilhado, não é um leviano falando aqui, alguém que caiu de paraquedas, não, é alguém que tem experiência, passou pelo forno, passou pelas lutas da vida. Quando eu falo de enfermidade, passei por enfermidades várias. Quando eu falo de experiência com igreja, passei por 3 ministérios. Infelizmente passei, não era para passar, nunca foi meu projeto passar, mas passei. Saí de um buscando que o outro fosse ser o que eu esperava, não foi. No último, no terceiro, eu esperava que aquele fosse minha última opção para que eu pudesse continuar pregando a verdade. Eu acreditava que eu conseguiria continuar pregando tudo que Deus me deu dentro de uma igreja com obreiros do meu lado e amigos. Engano.
Você começa a pregar, eles já ficam tudo assanhadinho. O diabo já entra neles, já começa a te perseguir. Eles não têm humildade para caminhar lado a lado com você, eles não têm. E olha que eu sou um obreiro tranquilo, eu sou um obreiro de paz. Nunca briguei com ninguém, nunca matei um obreiro que tivesse no meu poder, na minha jurisdição. Eu já fui obreiro de cuidar de muitos obreiros, nunca judiei de ninguém. Mas a verdade é a verdade, o evangelho é evangelho. Se não é para nós cumprir com o evangelho, não saímos de igreja, paramos com esse negócio de igreja, conversa de evangelho. Então o evangelho é verdadeiro e a igreja de Cristo é verdadeira. Então eu não gosto de crente meia boca, esses crentes meia sola, esses crentes do 1,99, esses crentes só de conversa de boca para fora. Não gosto de lábia de conversa. As coisas têm que ser. E eu já encontrei muita oposição na minha vida, muitas pessoas que me criticaram, porque eu ensinava minha menininha. Ah, você ensina agora porque ela é pequenininha, quero ver quando ela tiver 12. Ela chegou em 12, Deus abençoando ela. Você está conseguindo manter ela porque ela tem 12, quero ver quando tiver 15. Chegou nos 15, os obreiros da igreja me dizendo isso. Ah, você mantém agora, tem que quero ver quando tiver 18. Está aí a menina, fiel a Deus, trabalhando, quase 20 anos de idade, trabalhando, dando fruto, glorificando a Deus, aprendeu o instrumento, toca violão, toca teclado, canta. É uma bênção de Deus na família, na casa, não anda correndo atrás de rapaz. Nunca correu atrás de rapaz. Tinha menininhas nas igrejas por onde passei congregando, com 12 anos já começava a arrastar asinha, correndo atrás de rapaz. Isso é falta de ensinamento dos pastores e dos pais. Eu sinto muito em ter que dizer. Dos pais e dos pastores, meu irmão. Se você ensinar e você der exemplo, mas não é ensinar e achar que vai aprender um dia, é exemplo, é se empenhar no papel do ensinamento. Tá aí a menina dando fruto, o menino também, 15 anos, um menino obediente, um menino querido, tá aí o pequenininho se criando e também indo pelo mesmo caminho, com toda certeza. Mas o que quer dizer com isso? Então, meus irmãos, você tem que ensinar. Então, esses pastores e cristãos, eles não estão dando mais testemunho de vida. Então você preste atenção no que eu vou dizer. Ser um bom pagador é a primeira qualidade e virtude de um crente. Doutrinariamente, o que adianta você falar de doutrina se você é um mau pagador? O que adianta você andar de cabelo comprido? O que adianta você observar todos os itens que... Deixa eu frisar, porque tem gente que não entende. Porque tem pregador que usou isso e não explicou. Tem que fazer cumprir com a doutrina do exterior todo. Mas o que adianta você cumprir, andar com uma fachada de cristão externo e você, nos teus negócios íntimos, no teu dia a dia, com a esposa, com as tuas contas, com a vida conjugal, a vida sentimental, a vida familiar e com a tua vida, com a tua palavra, que isso faz parte do caráter do cidadão. Você ser um mau caráter, um mau pagador. Porque quem é mau pagador é mau caráter. Você compra, não paga no mercado, na esquina, na loja. Você enrola os seus irmãos na igreja. Vocês entendem? Eu vou falar de algumas poucas experiências para o vídeo não ficar muito longo, não passar de 25 minutos. Quando eu atuei em Santa Maria, tinha um irmão que usava um cavalinho com a charretezinha para ir para a igreja. Então o que acontece? Um irmão vendeu um cavalo para esse irmãozinho que ia para a igreja, vindo interior usar aquela charretinha. Ele vendeu um cavalo por Sãozinho e o cavalo tinha uma pata machucada. E o dono do cavalo, os dois da igreja, sabia que o cavalo tinha a pata machucada. Vai gerar bastante comentário esse vídeo. Vendeu. O que é isso? Não adianta ele ir lá para a igreja orar, ficar de 4 pés, ou de joelho, ou com as mãos para cima de em pé, orando de noite, jejuando, consagrando, e se esconder atrás de doutrina, sou da doutrina, sou da doutrina. Não é doutrina coisa nenhuma. O que adianta seguir uma parte da doutrina e ser mau caráter nos negócios? Enrolou o irmãozinho. Mentiu para o irmãozinho. Os mentirosos vão para onde? Os mal pagadores os mentirosos, e as pessoas mau caráter nas negociações são mentirosos, porque você fala uma coisa com a tua palavra e não cumpre com a tua palavra. Você entendeu? Então vão em tudo para o inferno. Vai ser pior que uso e costume. Se tem que guardar uso e costume, que nós acreditamos, nós pregamos, vocês sabem meu costume aqui no canal, já assistiram todos os vídeos, o que eu penso, que eu deixo de pensar. Mas não adianta, ninguém vai subir para o céu dando uma carteiraça, um carteiraço em Deus ou em alguma pessoa dessa vida aqui, como se você é um crente estereótipo. Não, você tem que ter caráter. Vendeu o cavalinho não conseguia andar, o irmãozinho humilde foi lesado. Às vezes juntou aquele dinheirinho, só aquele dinheirinho para comprar aquele bicho, não tem mais nada. Foi lesado. Bom, quando eu comecei minha vida, há quase 3 décadas atrás, tem uns 20 anos atrás, eu era um novo convertido naquela, eu tinha uns 10 anos de casa. Eu vendi um carro meu, um Santana executivo, um pastor aqui na cidade de Voti, Assembleia de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer, eu quero expor esses camaradas mau caráter mesmo.
porque eles tiram você da igreja, eles isolam você num canto, eles deixam você de lado, eles não permitem tu crescer, porque eu digo, tem dois problemas, Deus é amor, vou falar agora duas igrejas pentecostais conhecidíssimas, mas Deus é amor tem um problema aqui. A Deus é amor, quando eles vão matar um obreiro, se reúne um grupo e mata na cara, assim abertamente. E a Assembleia de Deus tem uma qualidade, uma peculiaridade. A Assembleia de Deus é um ministério que mata os obreiros lentamente. Matam sem dizer que estão matando, matam com sabedoria. Eles simplesmente encostam a pessoa, isolam e deixam a pessoa morrer sozinho. E se você conversar com o teu presidente ou com alguém, ele nunca vai te dizer que eles estão te isolando, te matando. Eles vão te matar no silêncio. É uma peculiaridade, uma qualidade da Assembleia de Deus. Infelizmente, irmão, eu estou falando isso para vocês porque no canal aqui eu não vou esconder nada. Eu quero clarear a visão de muitas pessoas que estão sofrendo no Brasil todo com essas igrejas, que são igrejas já antigas de fundação. E vocês não podem sair do evangelho, vocês têm que ficar lá ou em outro lugar, mas vocês têm que saber como lidar. E eu vou gravar muitos vídeos sobre obreiros, experiências que eu adquiri no meio, cooperando com obreiros. Eu lidei muito com obreiro corrupto, eu conheço muito obreiro teatino, corrupto, obreiro miserável, obreiro ciumento, invejoso, obreiro fechador de porta, obreiro pisador no teu pé, ele pisa no teu pé e diz daqui ninguém sai. Enquanto eu estiver aqui, você não vai conseguir nada. Uma vez eu trabalhei com um pastor em Curitiba, nós estávamos tomando um cafezinho, uma manhã, eu e mais alguns obreiros ali, que nós estávamos reunindo um momentinho de descanso, ali eram uns 10 minutos, e um dos pastores olhou para mim e disse, aqui você nunca vai ser pastor, você pode ser pastor aonde você quiser. Eu já tinha sido pastor autorizado, presbítero na Deus é Amor, e aí eu estava nesse ministério e ele olhou para mim e disse, aqui você nunca vai ser pastor, como se a igreja fosse dele. Ele era uma espécie de segundo vice do líder maior, então é como se ele dominasse aquela igreja. Quer dizer, olhou para mim e disse, aqui você não vai ser. Quer dizer, ele não foi com a minha cara, foi o suficiente. Aí não interessa se eu tenho qualidade, se eu sou honesto, se a minha família é uma bênção, nada disso interessa. O que interessa é só que ele olhou e disse, aqui você não vai ser. Então essas coisas, irmãos, vocês enfrentam dentro da igreja. Então os obreiros, se inscrevam no canal Bíblia em Foco, você vai ser orientado. E outra coisa, eu estou falando para você a mais rica verdade, aqui no canal Bíblia em Foco não tem uma palavra de mentira. O dia que for para me falar uma palavra de mentira aqui, eu paro de gravar vídeo. Eu paro de gravar vídeo. Eu venho ao longo dessa estrada me mantendo fiel, os homens me abandonaram, muitas vezes igrejas me abandonou, outras me perseguiram, outras me cortaram, salário e tudo, e eu estou aqui firme com Deus. Deus sempre me sustentou, nunca precisei lesar ninguém e nunca precisei chorar as pitangas para ninguém. Passei muita angústia, muito abandono, mas Deus sempre comigo me sustentando. Cheguei a perder tudo, várias vezes cheguei a conquistar tudo de volta. Bom, isso é experiência, mas voltamos aqui. Então vendi na época, nos primeiros 10 anos aqui de Assembleia de Deus em Voti, veio um pastor trabalhar aqui na jurisdição do primeiro pastor que eu atuei junto com ele, que foi um grande amigo, veio trabalhar com ele. Então veio trabalhar aqui e ali ele precisava muito, tinha uma família grande para atender as agendas dele, naquela época eu era diácono, ele precisava de um carro. Aí ele olhou meu Santana executivo, perguntou se eu vendia. Eu disse, vendo. Irmãos, é proibido vender alguma coisa na Constituição brasileira? Claro que não. Você pode vender para quem você quiser, para pastor, para católico, você pode vender, você pode fazer um documento no cartório, você pode vender pela confiança num amigo, um pastor, sem fazer um documento no cartório para ele te pagar. Sim, enfim, são negociações. Então, por isso que eu quero orientar vocês outro dia sobre negócio, que agora a gente, com a experiência que tem de vendedor, a gente não comete mais aquelas atrocidade que a gente cometia naquela época, não era vendedor nada, só começando a vida. Então não faça nada para crente sem documento, de preferência não venda nada fiado para crente, né? Você vai arrumar, em vez de um amigo, um inimigo. Tem lá na tua família alguém que você pode dar uma coisa para ele levar que ele vai pagar. Você conhece bem, eu estou falando aqui, não estou generalizando que você não vai vender. Se você conhece o camarada, a pessoa, tem experiências boas com ele. Eu estou dizendo a experiência que eu passei. Você tenha muito cuidado com pessoas que querem comprar de você um carro, uma casa, e ele quer parcelar direto com você nos dias de hoje, e ele não tem condições de aprovar uma ficha, um cadastro no banco. Daí começa aí o primeiro problema. Vocês têm muito cuidado com isso. Vocês podem perder esse lesado com um valor grande e não adianta depois brigar, e a gente tem que vigiar nos negócios, a gente tem que ter sabedoria. Bom, naquela época eu vendi o carro, um Santana executivo, na época era um xodó esse carro, era aquele Santana quadrado, executivo, um banco de couro, câmbio automático, na época era um carrão.
Eu vendi aquele carro, era o carro do começo da minha vida, eu recém estava conhecendo a minha esposa. Isso tem uns 20 anos, 20 e poucos anos. Bom, o pastor, resumindo, não pagou o carro. E eu procurei meu pastor presidente para me pedir um conselho. E muitos de vocês já passaram por isso e vão passar dentro de uma Assembleia de Deus, principalmente dentro de uma Assembleia de Deus. Dependendo da igreja, eles até te ajudam alguma coisa, mas na Assembleia de Deus você vai ter alguns conselhos como eu tive. Ó pastor, o pastor veio para aí, eu preciso de uma ajuda sua, o senhor não tem nada a ver com o negócio, mas imagina, é um pastor da nossa igreja, cidade pequena aí, como a cidade de Voti, poucos, não tem muitos, não tem 50 mil habitantes, é uma cidade pequena, todo mundo quase se conhece. E o pastor, como é que vai dar um escândalo desse a nível de cidade, uma cidade como essa de tradição alemães, que eles se apegam em tudo e ficam observando as pessoas. Por isso que às vezes os alemães, italianos, não vêm para a igreja, porque eles ficam observando o testemunho dos crentes. Então, os crentes que dão escândalo, eles vão dar conta no dia do juízo. Tem gente dizendo que Jesus perdoa tudo, que Deus não vai querer nada. Vocês estão enganados, irmão. Vocês estão enganados. Deus vai cobrar tudo, sim. Deus vai cobrar esses escândalos. Inclusive, na própria internet aqui, gente escandalizando, fazendo tudo que é tipo de atrocidade, falando de tudo que é tipo de evangelho mentiroso. Deus vai cobrar tudo. E o pastor me surpreendeu, porque quando eu fui falar para ele que o pastor não tinha me pagado, ele não acreditou. Depois ele vou confirmar, eu não volto a falar contigo, porque eles não acreditam na gente, essas pessoas. E por incrível que pareça, você pode ser da confiança deles, parece que tem hora que eles querem ficar do lado da cúpula deles. E ele confirmou e viu. Verdadeiramente, ele se lembrou, porque quando eu fui vender o carro, nós tínhamos conversado com ele que ia vender o carro. E ele se vende, o pastor vai pagar. Aí quando eu procurei ele, quis se fazer de desentendido, que não se lembrava, mas o senhor conversou, a gente conversou junto. Ah, foi aquele cara, claro. E resumindo aqui, o pastor presidente me mandou perdoar o pastor auxiliar com o carro. Perdoa ele, irmão. Já que ele não te pagou, aí comecei a pressionar ele para me pagar, porque aí aquilo foi espichando, foi longe, e ele não me pagou de forma alguma, e o pastor pediu para mim perdoar ele. Olha se isso é conselho pastoral, irmão. Tu tem um bem teu, que tu suou, trabalhou, que tu lutou, tem um veículo, aí alguém quer comprar de você, não é proibido vender. Não é proibido de forma alguma vender. Alguém pode dizer, mas você foi ignorante. Claro que naquela época fui ignorante mesmo. Como qualquer um cristão hoje dentro da igreja pode ser ignorante. Confiar em alguém que está lá, que são irmãos, né? Prego todo dia santidade e verdade no altar. Qualquer um pode confiar. Então não é questão que fosse ignorante. Fui ignorante no sentido de vender, mas não fui ignorante numa negociação. Bom, não pagou e o pastor me aconselhou perdoar esse pastor. Aí eu fiquei desconstruído, porque o conselho de um pastor verdadeiro naquele momento seria o conselho bíblico. Qual é que era o conselho bíblico? Aquilo que Paulo ensinou nas cartas paulinas, que o obreiro tem que trabalhar, viver do seu... Ou não é o obreiro, o ser humano. O crente tem que trabalhar, viver do seu suor, não ser pesado a ninguém, não lesar ninguém, né, com o sustento do rosto, ganhar o seu pão, essas coisas. Não, ele não foi para esse lado. Um pastor que nem tinha que ser disciplinado. Então eu digo que a Assembleia de Deus não disciplina ninguém nessa área. Não disciplina, porque não disciplinou aquele homem há 20 anos atrás. E ele continuou para frente com a vida estragada e foi longe. Então, irmão, vocês tenham muito cuidado. Vocês lembram por que está orientando? É muito bom orientar, irmão, muito bom orientar. Vocês podem passar por isso. Ou alguém já passou, comente aqui no rodapé do nosso vídeo, tá? Bom, não ficou só por aí. Depois, vinha obreiros, a cidade era uma cidade missionária, trabalhar missionário, vinha muita gente de fora. Começou a vir gente do norte, gente de São Paulo, do Rio, trabalhar aqui, morar aqui. Bom, o que passou de pessoas que escandalizou com questão de pagar a conta é incrível. Aí na época eu estava me doando para a obra de Deus, eu tinha largado meu trabalho, e há uns 20 anos atrás estava começando como obreiro integrado. Então nós morávamos em 2 apartamentos alugados pela igreja, de um cidadão ali que era um membro da igreja, tinha aqueles apartamentos. Então morávamos eu num lado do apartamento e o outro obreiro no outro lado. Só que esse outro obreiro já era um obreiro conhecido, eu estava recém começando a minha vida espiritual. Ele tinha vindo de fora, pregador tirante, tudo isso aí, e trabalhava com a igreja. Bom, aquele boleto de luz vinha os 2 apartamentos num só, então ficava assim. Um obreiro pagava um mês e o outro pagava o outro. Ou então nós juntávamos valores e pagávamos. Bom, resumindo, o obreiro do meu lado, o obreiro cristão da igreja, apoiado pelo pastor, o pastor tinha um amor tremendo por ele, por mim às vezes não tinha o amor que tinha por esses caras. Alguém me criticou de eu dizer, cara, escapou, irmão, fica tranquilo.
Pior é a linguagem dos outros pastores aí que vocês não estão condenando, de boca de fumo, pastores corruptos que falam linguagem de drogado e de malandro que saiu do submundo do crack, da droga e do crime. Aqui, às vezes, escapa uma palavra, mas tem o maior cuidado diante de Deus. Tá certo, meu irmão? Então, voltando ao assunto. Não pagava a luz e foi me lesando. E quando ele descobriu que ele ia embora, aí os últimos 3 meses ele não pagou. Ele foi deixando para mim que ele ia pagar outra e eu acabava sempre pagando aquela luz e lesado. Mais uma experiência que eu tive, de tantas. Então, os obreiros e os crentes não costumam ser bom pagador. E bom pagador é um dos maiores testemunhos de um crente. Um crente fiel, um homem de Deus, um homem, nem precisa ser da igreja, da sociedade, bom pagador, é gostoso de lidar com uma pessoa assim. Aí, vou adiantar, porque se eu me esquecer no vídeo, vocês já vão receber essa palavra. Alguém pode dizer, mas pastor, é que eu passei por uma luta. Não, crente fiel não é mal pagador, nem luta. Você vai dizer, mas como? Pois eu já passei por lutas e mais lutas, e lutas e mais lutas. Na minha vida, eu já tive, mas pastor, é que às vezes o obreiro está em alto, está em baixo. Eu também já tive em altos e baixos. Quando eu estava em alto, eu comprava tudo que eu sentia de comprar e que meu dinheiro alcançava. E quando você foi cortado, pastor, eu fui parando de comprar. O obreiro tem que ser programado, o homem de Deus, o homem sério, ele não lesa ninguém. Ele não é aquele tipo que ele está em alta, ele vive uma vida boa e ele cai, ele quer viver aquela mesma vida. Não, aqui em casa nunca foi assim. Então você, quando dá aquela queda, você tem que descer junto no quesito de comprar e tudo. Você tem que estancar, você tem que parar, porque você tem que pagar as suas contas. Então isso é malandro, é gente esperta, gente que quer estar dentro da igreja logrando os outros, passando a perna nos outros, nas outras pessoas, ganhando, pedindo, falando que eu nunca disse que precisava de nada. Quantas provas eu passei na minha vida de ter necessidade, eu nunca cheguei nas pessoas, pois estamos passando uma... Ou então dar umas indiretas. Irmão, lá em casa tá feio, nós temos só com isso ou com aquilo. Não, nunca fui desse tipo. Nunca também pedi nada para alguém, nunca me fiz de coitadinho para ganhar um carro, para ganhar uma casa, para ganhar... Não, passei minhas lutas, tudo. Fui obter uma casa agora há pouco tempo, um chalé. Fiquei 15 anos na obra de Deus sem casa, sem nada, renunciei tudo, fui embora e fiquei sem casa por amor à obra. Fiquei sem nada por amor à obra. Vendi meu carro na época, quase 20 anos atrás, um carrão que eu tinha na época, lindo. Eu vendi para ir para o exterior. Vendi na mesma hora, deixei na revenda porque eu acreditava no meu chamado. Fui lá e deixei na revenda e fui embora. Quando eu estava lá já no exterior, depois de 4, 5 meses que venderam o carro. Bom, voltando aqui, você tem que pagar as suas contas. Depois, tinha um obreiro, um evangelista, que tinha a esposa dele que era cantora. Ele me pediu um dinheiro emprestado também. Na época ele tinha que fazer umas tramitações. Era um dinheiro grande na época, era R$2.000. Isso faz uns 15 anos. Emprestei. Também falei para o pastor, se eu devia emprestar, eu falei, empresta para ele vai te pagar. Não me pagou, procurei o pastor. O pastor disse, perdoa ele, irmão. De novo, a mesma história. O mesmo pastor que mandou perdoar o cara, mandou perdoar o dinheiro emprestado. Bom, meus irmãos, essas são 3, mas eu tenho muito mais. Mas são inúmeras experiências que passei com crente por aí afora. Em Curitiba tinha um obreiro que ele tinha uma dificuldade com a luz da casa dele, que parecia que tinha o diabo entrava no contador daquela luz. Não sei como é que conseguia a luz daquele rapaz sempre 300, 400, 500 contas, porque vivia também com problema de pagamento de conta, disso, daquilo, uma confusão. Então tem pessoas que vivem uma vida de confusão. Tem pessoas que não conseguem casar, entrar 2 pessoas para dentro de uma casa e viver em paz, fazer as coisas certas. E aí começa aquela vida de rolo, de confusão. Resumindo, eu não vou falar de toda a experiência que eu tive nesse mundo de Deus. Não vou falar de todas as experiências de gente lesando alguém. Foram muitas, talvez eu nem consiga me lembrar. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Quero dizer para vocês o seguinte, o cristão verdadeiro, ele é bom pagador. Ele compra e paga. E tem obreiros, pastores corruptos que não paga, que enrola todo mundo, dá uma pernada num aqui, passa a perna no outro lá e vai levando aquela vida para frente. É um escândalo, é a coisa mais feia. Cria os filhos no meio daquela vida, aí as filhas já se criam daquele jeito, os filhos já vão também pelo mesmo caminho. Então, irmãos, eu sou totalmente contra isso. E eu queria participar isso com vocês. Queria mesmo, do fundo do meu coração.
pastores que apoiam obreiros e crentes mal pagadores e corruptos dentro da igreja. Não doutrinam, não ensinam. Pessoas que não conseguem se habituar ao salário que tem, a viver com aquilo que tem. Pessoas que querem viver uma vida fora dos padrões que está estabelecido para ele financeiramente. A pessoa ganha 2 mil, quer viver uma vida de quem ganha 5. Você ganha 5 mil, quer viver uma vida de quem ganha 10. E a vaidade fazendo com que essas pessoas se enterrem no lamaçal de dívidas e de pecado e de que se tornem mau caráter, uns mau caráter, mal pagadores. Quero dizer mais uma vez, obreiro, membro, que não paga as contas, que dá pernada nos outros. Eu não estou dizendo que você deve, você pode dever. Eu duvido que exista alguém que não está devendo alguma coisa hoje. Que não comprou uma geladeira, um fogão, que não tem uma carnezinha em casa e está pagando em dia. Não é isso que eu estou falando. Tem pastor também que diz que as pessoas não podem comprar nada, não pode ter cartão. Como é que eu vou vir aqui dizer que você não pode ter cartão? Você não pode ser um consumista enlouquecido, se deixar levar pelo consumismo. Mas você pode ter seus cartões, você pode ter a sua conta, você pode ter o seu carnê, as suas coisas. Você tem que pagar em dia e saber ser um crente com domínio próprio. Fazer as suas coisas dentro dos padrões, viver dentro daquilo que você ganha, que a sua vida está estabelecida dentro daquele valor X, viver uma vida digna, uma vida na presença de Deus. Isso que você precisa fazer. Então, essas pessoas mal pagadores, pastores, obreiros, crentes mal pagadores que compram, que enrolam as pessoas, que mentem para ganhar, que mentem para se sobressair em cima de uma outra pessoa com negociação, pessoas corruptas. Não, irmão, essas pessoas vão ter que prestar conta no dia do juízo, tá certo? Eu vendo meu produto no valor que eu quiser, você entende? E se eu tenho um produto para vender, eu boto o preço justo nele, eu posso botar até preço, mas justo, mas o produto é bom e o que eu estiver dizendo tem que ser. E eu vou clarear tudo que é assim, 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 assim e acabou. Vocês entendem? Então, é bem complicado esse assunto que eu queria participar com vocês. Crentes e pastores mal pagadores escandalizando na sociedade, dando escândalo, porque querem ter o que não podem, querem usufruir, querem conquistar. Tem homens enlouquecidos por veículos, por casas, são enlouquecidos, tem às vezes uma casa mais linda de 200, 300 mil, querem vender para comprar uma de 600. Compra uma de 600, querem comprar uma de R$1 milhão, uma mansão. Vão se enterrando em dívida, daqui a pouco se matam, ficam depressivos, enlouquecem. Pessoas que não têm domínio próprio, automaticamente não vão continuar sendo cristãos fiéis. O cristão fiel, ele tem domínio próprio, ele pode estar na bênção, no dinheiro, ele pode ter um carrão que ele tem domínio próprio, ele vai subindo devagarinho, não é proibido ter as coisas, se você tem dinheiro para comprar, amém, porque eu falo aqui no canal Bíblia em Foco para pessoas pobres, ricas e pessoas que às vezes não têm muitas condições, tá certo? Então, irmãos, falou com vocês o pastor Levi Longaray, fique com Deus, deixe o seu like, compartilhe, divulgue o canal e nos ajude. Cristãos e pastores mal pagadores e pastores apoiando pessoas mal pagadoras, são tudo mau caráter, tá certo? Se você tem alguma coisa a dizer, comente nos comentários. Que Deus te abençoe e fique em Cristo até o próximo vídeo. Em Cristo jamais seremos enganados.